Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando sobre Saúde Mental. Eu sou a Bárbara e hoje a gente vai conversar sobre sentimentos. Vocês já pararam para pensar o que são sentimentos, da onde que eles vêm, o porquê que a gente sente as coisas, o que a gente sente, quando e como a gente sente? Sentimentos muitas vezes são confundidos com as emoções, muitas vezes são confundidos com impulsos. O que será que seriam cada um desses? É sobre isso e um pouco mais que nós vamos conversar hoje. Então, a primeira definição de sentimentos é um ato ou efeito de sentir ou de sentir-se. O que não diz muita coisa, né? O que seria sentir? Como que a gente sente? Aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar algo, a sensibilidade. Ou ainda, estados e reações que o corpo humano são capazes de expressar diante de acontecimentos que os indivíduos vivenciam. Aqui as coisas já começam a clarear um pouco, né? Muitas vezes as pessoas me procuram e chegam no consultório e falam: ai, Bárbara, eu tenho me sentido muito ansiosa. Bárbara, eu tenho me sentido muito deprimida, muito desanimada. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa chega e me procura e diz: tem estado muito ansiosa, o que ela quer dizer? Ela tem experimentado sensações desagradáveis, como coração acelerado, falta de ar, insônia, pensamentos fixos em determinadas condições, em determinadas situações que causam aflição, né? Então, o que essa pessoa está sentindo? Ela dá o nome de ansiedade. E como que é isso? Se a pessoa chega e me fala: olha, eu tenho sentido coração acelerado, eu tenho sentido falta de ar, eu fico o dia inteiro pensando numa mesma coisa. Muitos de vocês poderiam pensar: essa pessoa tem toque, essa pessoa está ansiosa, ela está preocupada com alguma coisa. Porém, também poderia ser essa pessoa está apaixonada e não para de pensar na pessoa em que ela gosta, né? Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes as sensações físicas são similares, a gente dá o nome de sentimento a esse conjunto de sensações e de emoções que a gente vivencia, porém, ao longo da nossa vida, a gente aprende a discriminar o que é cada um deles. Então, o que uma coisa significa, o que outra coisa significa, que situações que me levam a experimentar determinadas emoções e determinados sentimentos. E é disso que a gente vai conversar aqui hoje, o que são emoções, o que são sentimentos e por que a gente sente cada coisa dessa. Então, os sentimentos a gente pode dividir em duas categorias, né? Sentimentos positivos e sentimentos negativos. O que a gente sente de bom e o que a gente sente de ruim. Até aí, tranquilo, né? Então, os positivos: honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor, poder, ordem, inteligência e humor. São alguns deles. Os negativos: tristeza, pena, morbidez, feiura, falsidade, caos, engano, fraqueza, entre muitos outros. Então, perceber o que estamos sentindo é muito importante para a gente diferenciar, por exemplo, estar apaixonado de estar com pensamento obsessivo, né? E qual que é a diferença entre sentimentos e emoções? As emoções são caracterizadas como um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais que surgem quando o cérebro recebe o estímulo externo. Então, eu vivencio uma situação, o meu cérebro interpreta aquela situação, dispara a liberação de algumas substâncias químicas, né? E emite algumas respostas. Os sentimentos é a resposta a esse conjunto de respostas emocionais e diz respeito a como uma pessoa sente diante dessas respostas. Então, sentimentos são experiências subjetivas acessíveis apenas à própria pessoa. As emoções, por outro lado, são expressivas e observáveis pelos outros. Então, eu vivencio uma situação que vai disparar algumas emoções. Então, eu fico triste, eu choro, eu fico mais quieta, eu fico no meu canto. Essas são emoções que eu estou expressando que estão me trazendo sensações físicas, né? O sentimento a gente pode expressá-los através de falas, de gestos, de mudanças de comportamento que muitas vezes nos indicam o que estamos sentindo e indica também para as pessoas que estão ao nosso entorno. E é a partir desse contexto do entorno que a gente aprende a sentir, entre aspas, né? Como assim aprende a sentir? A gente não nasce sabendo falar o que a gente sente ou não. A gente é ensinado nisso. Como? Olha, então eu peguei um exemplo aqui. Uma criança pequena que está brincando com um balão e esse estoura e a criança começa a chorar e a mãe dele poderia
Por exemplo, dizer: filho, você ficou triste porque o balão estourou? A criança, a princípio, não sabe por que ela está chorando. Ela sabe que ela está sentindo alguma coisa ruim porque ela perdeu o balão dela. A partir da fala da mãe, ela vai passar a entender que aquilo que ela está sentindo é tristeza. Do mesmo jeito que assim, a criança não sabe o que é dor de barriga, a criança não sabe o que é dor no joelho, mas se ela cai e bate o joelho, a mãe vai falar: ai, coitado, tá doendo seu joelho, deve ter machucado. E é assim também com as emoções. A criança ganha um presente, a mãe fala: ai, você ficou feliz com isso? Então, essas são algumas das formas com que a gente aprende, ou seja, a gente precisa das pessoas ao nosso redor para a gente aprender a sentir. E muitas vezes, com a idade adulta, principalmente nessa condição de pandemia, a gente vai ficando cada vez mais isolado e conversando menos sobre os sentimentos. E o que faz com que muitas vezes a gente se distancie do que a gente está sentindo, do que a gente não repare no que a gente sente. Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam: tenho me sentido mal. Aí eu falo: mal como? Mal. Tá. Mal não ajuda a psicóloga aqui a entender o que a pessoa tem. Agora, se ela fala: olha, eu tenho me sentido desanimada, não tenho vontade de fazer nada, muitas vezes eu penso em algumas coisas e sinto um aperto no peito, eu sinto uma angústia, algumas coisas me deixam mais abatida, não tenho vontade de me alimentar, eu não tenho vontade de conversar com as pessoas. Eu vejo, por exemplo, meu WhatsApp tem várias mensagens, eu não tenho vontade de responder. Isso já dá para mim uma série de pistas sobre o que essa pessoa pode estar vivenciando, mas também para ela. O porquê? Porque é muito importante a gente entender o que a gente vem sentindo para a gente conseguir mudar esse sentimento. Então, primeiramente, é muito importante identificar o que é sentido e diferenciando o que você sente do sentimento. Por exemplo, sinto saudades. Sinto saudades da vida que eu tinha antes da pandemia, sinto saudade de estar com os meus amigos, sinto saudade de muitas coisas. O que isso quer dizer? Quando eu falo eu sinto saudade, significa que eu sinto falta da companhia, sinto vontade de vivenciar algo novamente, eu sinto alguma coisa. Então é importante identificar o que essa saudade significa, o que eu estou sentindo falta. Os sentimentos eles são mais facilmente mudados ao alterarmos os contextos responsáveis pelo que é sentido. Por exemplo, me sinto solitária. Então, eu estou aqui na pandemia, moro sozinha e me sinto muito solitária. E aí, o que eu faço? Eu fico no meu quarto lembrando dos bons momentos que vivi antes da pandemia. Então, eu fico lá no meu canto, não tenho vontade de sair da cama, fico pensando nas coisas que eu fazia antes da pandemia, penso nessas coisas, sinto muita falta da vida que eu tinha. Porém, isso não vai ajudar, né? Eu preciso começar a mudar o que eu estou sentindo, eu preciso começar a mudar as minhas reações a esse sentimento. O sentimento ele não vai embora sozinho se eu ficar pensando nele. Então, eu preciso mudar o contexto no qual ele está ocorrendo para conseguir mudar o que eu estou sentindo. Vou dar um exemplo, vai ficar mais simples. Então, eu me sinto solitária, no lugar de ficar no meu quarto, eu posso sair do quarto e ir para a sala junto com a minha família, se eu morar com a família, se eu morar numa república, eu posso ir para a sala e ficar com eles, ou não. Se eu moro sozinha, eu posso ligar para alguma amiga, eu posso procurar alguém para conversar, tá? Ou então eu posso sair para dar uma volta com o meu cachorro. Isso vai me tirar do contexto que está me trazendo tristeza, tá? Se ficar no quarto é o que está me entristecendo, não é estar no quarto que entristece, é estar no quarto pensando em determinadas situações que me fazem me sentir solitária. Agora, é mais fácil mudar o contexto externo do que o que eu sinto. Então, à medida que eu vou mudando o contexto externo, eu vou conseguindo mudar o que eu estou sentindo. Mas isso exige um grande esforço, né? Lógico que tem momentos em que é muito difícil de fazer isso. Então, uma pessoa que está deprimida, que está muito ansiosa, que está vivenciando situações muito ruins, nem sempre ela tem forças para mudar esse contexto todo. Porém, com algum esforço, é possível sim, aos poucos, ir fazendo essa modificação. E para isso, gente, é muito importante um elemento que eu já comentei no vídeo sobre habilidades sociais, que é a questão sobre autoobservação e automonitoramento. O que é? É a gente observar o que a gente sente, é a gente monitorar como a gente reage a determinadas situações, como a gente interpreta e dá significado para as situações que a gente vivencia. Então, à medida que eu passo a me observar mais, me conhecer mais e lidar com as minhas reações de uma forma
Mais consciente, de que forma? O que eu quero dizer como consciente? Olha, eu sinto isso. Quando eu sinto isso, eu faço isso. Se eu faço isso, eu consigo sair dessa sensação ou não? Eu consigo extravasar essa emoção e me sinto ainda mais realizada? Porque eu falei mais das emoções negativas, mas isso vale também para as positivas, tá? Eu fico feliz, eu preciso expressar essa felicidade, eu preciso vivenciar essa felicidade, eu preciso experimentar essa sensação, tá? Então, assim, é muito importante eu monitorar como que eu funciono, como que eu reajo às coisas que acontecem. Do mesmo jeito, gente, que o sentimento ele não pode ser a causa de vários comportamentos. Por exemplo, a pessoa matou o namorado porque estava com ciúmes. O ciúmes é um sentimento, ele não justifica, né? Assim, isso não é um motivo. A pessoa pode sentir ciúmes e fazer uma série de coisas que não seja matar outra pessoa, né? Assim, eu peguei um caso absurdo, mas a gente sabe que isso acontece na nossa sociedade. Principalmente o contrário, né? A questão dos feminicídios e tudo mais. Isso não é a justificativa. À medida que a gente se observa e se automonitora, a gente escolhe o que a gente vai fazer com esse sentimento, tá? Então, eu vou sugerir uma atividade para vocês experimentarem como que é se observar. Gostaria que vocês tentassem, né, fazer essa atividade por uma semana. Então, separar 3 minutos do seu dia, só 3, e escrever durante esses 3 minutos livremente quais são as emoções que vocês estão experimentando, quais são os sentimentos que vocês estão tendo, o que vocês sentem. Pode ser em relação à pandemia, pode ser em relação à universidade, pode ser em relação à vida. E fazendo isso diariamente, vai ser muito legal de vocês lerem no final dessa semana a multiplicidade de sentimentos que vão surgindo e o quanto que vai ficando mais fácil perceber o que sente quando a gente presta mais atenção no que está sentindo. Porque se eu só falar isso agora, talvez algumas pessoas falem, não estou sentindo nada, estou tranquila. Agora não, eu estou um pouco ansiosa porque eu estou gravando um vídeo, eu estou um pouco preocupada com a condição de saúde de alguém, eu estou contente por alguns resultados que eu consegui na universidade e assim por diante. Então, vai percebendo o que você está sentindo e de que forma você está sentindo, como que você percebe que você sente. Eu percebo que eu estou sentindo isso porque o meu coração dispara quando eu penso nessa situação, ou eu sinto um calorzinho dentro do peito quando eu penso nisso, ou não, um aperto no peito de angústia. Pus aqui para ilustrar só esse infográfico aqui do Divertidamente, né, que é aquele filme sobre as emoções, que mostra de uma forma muito leve de que forma as emoções acontecem no nosso corpo. Obviamente que a gente não tem esses bonequinhos dentro da cabeça, mas é mais ou menos assim, é um combinado de emoções que vão dando origem aos sentimentos e que possibilitam que a gente se expresse. Bom, tá aqui meu contato, se precisar, marque um horário e a gente conversa sobre sentimentos, emoções e tudo mais que for necessário. Então, até mais, pessoal!